Isso, o pessoal do Rio de Janeiro fica ligado no Bom Dia Rio e a gente volta com informações também, né, no Bom Dia Brasil a respeito dessa situação aqui no Rio de Janeiro e, claro, todas as informações. O Hora 1 fica por aqui, você já sabe, no Globoplay dá para rever todas as nossas reportagens, né, gente? É isso mesmo, assista agora as notícias do seu estado. E amanhã tem mais, né, gente? Amanhã às 4 da manhã estaremos juntos. É isso aí, tchau. Até mais, gente. Tenham um bom dia. Bom Dia DF. Oferecimento Harrison Investimentos. Invista em quem é referência nacional em precatórios federais. Olá, bom dia para você, seja bem-vindo. Agora 6 horas em ponto, 18 graus na capital. Começamos esta segunda-feira, 13 de janeiro, com imagens do Fernando Rodrigues, do Globodrome, lá na região do Lago Norte. Olha que amanhecer, hein? Bonito. Essa região aí agora do Lago Norte, pertinho ali do Deck Norte, o sol aparecendo com força hoje nesta segundona. Começou a semana para valer. Vamos então aos destaques dos nossos repórteres. Estamos juntos até as 8 da manhã, hein? E o Valadão tá na EPTG. Bom dia, Valadão. Fala, Fred. Bom dia para você. Bom dia a todos. A EPTG, diferente do que a gente via aí nos últimos meses. Vamos mostrar aí, Emerson Soares, para ver se o pessoal de casa nota a diferença. Cadê os cones, hein? Acabou a reversão aqui na EPTG, porque agora os ônibus têm portas dos dois lados, do lado direito e do lado esquerdo. Portanto, os ônibus conseguem agora seguir no sentido certo, não tem mais reversão na EPTG. E daqui a pouco a gente vai embarcar, vamos lá para o terminal do Pessoa embarcar, Fred. Tá certo, Valadão. Vamos ver então como é que os passageiros reagem a esta mudança aí na Estrada Parque Taguatinga. E nós temos imagens cedidas pelo DR da região da EPA Sul. Esta é a via mais movimentada, por enquanto, aqui no Distrito Federal. Mesmo assim, os motoristas conseguem atingir uma boa velocidade, imagens cedidas pelo DR. Agora, o destaque da Clara Franco. Bom dia, Clara. Olá, Fred. Muito bom dia. A gente vem com uma notícia muito triste, um acidente doméstico que acabou em morte. Foi ontem à tarde aqui na 206 Sul, uma senhora de 61 anos. Ela estava lavando a janela do apartamento quando escorregou do terceiro andar aqui do bloco E da quadra. Ela caiu, morreu na hora e, segundo familiares e a polícia, ela estava tentando tirar a casa de marimbondos. Que situação, né, Clara? Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Agora, Laura Tiso na tela. Bom dia, Laura. Bom dia, Fred. A gente está aqui em Sobradinho para mostrar o tamanho de uma cratera que se abriu depois de uma erosão numa rede de galeria de águas pluviais. É aqui na quadra 15, os moradores estão bastante assustados, porque esse buracão aqui está perto já de residências, está chegando já perto do asfalto aqui na quadra. Então a gente vai conversar com moradores para saber desde quando está assim, o que o governo tem feito para amenizar um pouco essa situação. Logo mais a gente traz os detalhes, Fred. Tá certo, Laura, até já. E você vai ver também. A falta de atendimento adequado para o câncer na rede pública aumenta o sofrimento dos pacientes. A ventania que assustou os moradores de Ceilândia. O perigo das linhas de pipa com cerol. Um adolescente perdeu parte de um dedo nessa brincadeira. 1 tonelada de cocaína apreendida na BR-050. A droga estava escondida nesse caminhão-tanque. Teve trabalho voluntário na rodoviária. Um banho de dignidade para pessoas que moram na rua. E que esporte é esse que estava rolando ontem na Asa Sul? Você vai ver. Agora, no Bom Dia DF. Mais uma vez, bom dia para você. Agora 6 horas e 3 minutos. A segunda-feira começa com reajuste nas tarifas de ônibus e do metrô.
Para você não ficar perdido, nós vamos colocar aqui os novos valores estabelecidos pelo governo em decreto das passagens, tanto de ônibus quanto de metrô. Veja só, as linhas circulares, o valor saiu de R$ 2,50 para R$ 2,75, viagens curtas de R$ 3,50 para R$ 3,85, viagens longas que ligam geralmente uma cidade a outra de R$ 5 para R$ 5,50 e o metrô também foi na mesma direção. O aumento de R$ 5,00 para R$ 5,50. As passagens estão sem reajuste desde 2017. O acréscimo proposto pela Secretaria de Mobilidade é de 10%, ficando abaixo da inflação de 2017 até agora, janeiro de 2020. Outra mudança importante que começa hoje é o fim da inversão na IPTG, na faixa exclusiva, e o começo da circulação de ônibus com porta no lado esquerdo. A gente tem imagens cedidas pelo DR lá da região da EPTG agora, a Estrada Parque Taguatinga. Como o Wellington Valadão mostrou agora pra gente, ele está em deslocamento, não tem mais aqueles cones. Acabou a inversão e os ônibus com porta do lado esquerdo começam a circular e a gente vai acompanhar essa mudança. E eu converso agora com o Wellington Valadão, que está na IPTG, vai chegar num terminal também lá do PSUL, né, Valadão? Para justamente acompanhar o trajeto aí com os passageiros nesse primeiro dia de mudanças na Estrada Parque. Isso, Fred. Logo na abertura a gente mostrou no sentido plano piloto, já sem os cones. Agora a gente fez o retorno aqui. A gente está na pista marginal, já chegando ali para entrar para a pista principal. E a gente vê que aqui também já não tem mais os cones. Então, a partir de hoje, vai ser como deveria ter sido sempre, né? A IPTG já foi feita, já pensada para esses ônibus com portas do lado esquerdo. E aí foi aquela bagunça, aquela confusão, porque a porta abria do lado direito, os passageiros não conseguiam embarcar nem desembarcar por aqui. Então hoje a gente vai acompanhar para ver se funciona direito, né? Eu já vi que tem uma diferença importante nesses ônibus, eu conheci alguns, fui na garagem, e esses ônibus que tinham 42 assentos, agora tem 30. É uma diminuição significativa aí, porque a gente já sabe que os ônibus andam sempre lotados, agora com menos assentos, porque essas portas ocupam o espaço ali do veículo. Será como é que vai ficar isso, hein? E os passageiros estão sabendo dessa novidade? Porque corre o risco de alguém ainda ir para a parada errada hoje. Por isso que a gente já está aqui cedinho para informar e mostrar como que isso está funcionando na prática. Agora não tem nenhum ônibus passando aqui, a gente já gostaria muito de mostrar eles no sentido certo da IPTG, como deveria ser. São 160 novos ônibus, Fred, com porta dos dois lados. A gente está seguindo lá para o terminal agora. Tá certo, Valadão. Lembrando que demorou quase 10 anos, né, para implementar ônibus com a porta do lado esquerdo, na ideia proposta pelo antigo governo Arruda de fazer esse corredor exclusivo da região oeste. Corredor este que ainda não está totalmente pronto, porque precisa de uma conexão com outras vias, como lá na Octogonal e no setor de indústrias gráficas, por exemplo. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com o Wellington Valadão. Agora, 6 horas e 7 minutos, vamos dar uma olhada então no nosso mapa de velocidade. Eu mostro aqui para vocês que tem velocidade média do motorista lá na região da 040, 28 km por hora. Tem um pouquinho só de retenção também lá na 070, pertinho da QNM 42 ali de Ceilândia, mas ainda não é algo grave lá na 070 com muita lentidão não. Vamos ver as nossas câmeras e também câmeras do DR. A gente começa com a EPNB, imagens cedidas pelo DR. A EPNB, olha aí, canto esquerdo do seu vídeo, são os motoristas seguindo em direção a Candangolândia. O trânsito está fluindo neste trecho aí, já perto do Núcleo Bandeirante. De olho na EPSul, olha aí, a EPSul está um movimento muito intenso, mas não tem pontos de retenção. Lembrando que lá na 040, que faz a conexão com a EPSul, tem já lentidão com velocidade média do motorista de 28 km por hora, como eu disse há pouco. De olho em outra parte da Épea, lá na região do Colorado e também do Torto. A descida é do Colorado para o Torto, motoristas aí no canto esquerdo do seu vídeo, seguindo em direção à Asa Norte. O movimento é intenso, mas não há lentidão muito extensa ali na descida. Essas são imagens cedidas pelo DR. A gente segue esse fluxo e vamos até a Ponte do Bragueto. A Ponte do Bragueto tem pouquíssimo movimento agora, poucos carros chegando à Asa Norte. Bem, Maria Fernanda já está aqui na tela para conversar comigo, com a gente. Ela está em Planaltina,
onde os passageiros vão desembolsar agora R$ 5,50 para chegar ao plano piloto. Bom dia, Maria Fernanda. Eu já adiantei aqui para os nossos telespectadores, para o pessoal de casa, o valor das novas passagens, já mostra né? Ali, ó, como é que está a situação aí dos passageiros? Eles estão... como é que eles receberam esse reajuste, hein? Saiu. Pois é, Fred, bom dia a você, bom dia a todos. O moço acabou de fechar aqui, ó, arrumar um ônibus, né? E a gente inclusive veio para cá, a população chamou, vem cá para mostrar. Estavam fazendo aquela espécie de chupeta, né? Ônibus estragado, de manhã. É a notícia aí que o passageiro tem, né? Que tá pagando mais caro pela passagem. Eles tiraram um cabo aqui, o ônibus não estava funcionando. Estão tentando fazer esse ônibus funcionar. Agora aqui do lado, outro ônibus. Esse ônibus está indo para onde? Bom dia. Esplanada. E o que aconteceu aqui? Ele era para sair 6. Saindo agora, deu pane na roleta. Pane na roleta? Sim. E acontece direto problema nessa linha? De vez em quando acontece. Esse aumento aí que veio agora, hein? É um absurdo, né? Daqui para o plano, 5,50, muito caro. Como é o nome do senhor? Edmilson. Quer dizer, o Edmilson está seguindo para a Esplanada, né? Ó, liberou agora, Edmilson segue sua viagem aí. A gente viu, né? Num curto espaço que a gente chegou aqui, 2 ônibus, que a gente pegou os primeiros ônibus que estão na baia aqui do terminal de Planaltina, os 2 estragados. Quer dizer, teve um problema da roleta ali, arrumou rapidinho. Esse aqui na questão parece que o problema era no motor aqui. A gente viu uma espécie de chupeta, tinham 2 cabos aqui. Aí a gente até, inclusive, quando a gente chegou, eles tiraram. Enfim, não sei se foi coincidência. A gente parou nossa câmera aqui, eles fecharam esse capô, o moço saiu ali de dentro. E a gente segue acompanhando esses problemas, inclusive, né? Porque a gente vai mostrar o reflexo desse aumento da passagem no bolso das pessoas e se vai ter um serviço de retorno aí, né, Fred? Porque a gente vê esse problema, passagem aumentando. O passageiro que paga com alto custo ali, com o suor dele, essa passagem, quer pelo menos um retorno, né? Uma qualidade no serviço. E aí você chega aqui, madruga na rodoviária, madruga no terminal e encontra um problema desse no dia que a passagem sobe, não é nada bacana, né? A gente vai seguir aqui viagem até o plano piloto, Fred, e ao longo do jornal a gente volta para falar. Com certeza, a gente vai acompanhar a saga aí dos passageiros de Planaltina em direção ao plano piloto. E é o que você falou, né, Maria Fernanda? Aumento aí já de 50 centavos e a gente vê que a qualidade do serviço não é muito boa. O exemplo está claro aí na sua participação com pane na catraca e também um ônibus com problema no metrô. No motor. Enquanto você estava falando, Maria Fernanda, os passageiros também atrás de você estavam correndo ali em direção a outro ônibus, né? Ou seja, eles esperam em um lugar e de repente acabam indo para outro. Essa realidade também é muito comum. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, Mafê. E em Taguatinga, 2 homens foram presos depois de uma perseguição da polícia. Eles tinham acabado de roubar uma caminhonete carregada de blocos de concreto. Com o peso, o veículo tombou na alça de acesso que segue para Samambaia. Segundo a PM, um dos homens estava armado e ofereceu resistência. Foi preciso usar força para conseguir algemá-lo. E em Planaltina, a Polícia Militar apreendeu 9 pássaros silvestres. Foi no condomínio Cachoeira, ontem de manhã. Segundo a PM, os pássaros eram usados em rinhas de canto. Essas competições, elas não são consideradas crime ambiental, desde que as aves estejam regularizadas. 25 homens estavam na casa em Planaltina com 30 pássaros. 9 desses pássaros não tinham registro. Os donos assinaram um termo e foram liberados. As aves foram encaminhadas para o centro de triagem do Ibama. Agora a gente fala de 2 resgates de animais. O primeiro foi de uma cobra encontrada numa caminhonete ontem à tarde em Sobradinho. Veja, foi na quadra 7. O carro estava estacionado na garagem da casa e quando o dono foi sair no veículo, viu a cobra no pneu. Depois ela se escondeu embaixo da caminhonete. A Polícia Militar Ambiental foi chamada para fazer o resgate. A serpente não era peçonhenta. Como não estava ferida, foi solta na mata logo em seguida na reserva biológica da Contagem. E o segundo resgate, adivinha? Foi de uma capivara, de novo, né? Ontem de manhã. Ela estava passeando pela área verde da Catedral, área nobre, hein? Por volta das 9 da manhã. A PM Ambiental foi chamada por pessoas que passeavam pelo local.
Como não tinha ferimentos, a capivara foi levada para a orla do Lago Paranoá. Habitat quase natural aí já das capivaras lá no lago, né? E no Novo Gama, um operário instalava calhas no alto de um galpão quando uma das peças de metal encostou na rede de distribuição. O homem de 30 anos tomou um choque e precisou ser atendido e resgatado do alto do prédio pelos bombeiros. Olha aí, ele reclamava de dormência pelo corpo e foi levado pelos bombeiros para uma UPA. Moradores do Pessu, em Ceilândia, foram surpreendidos com uma ventania na tarde de ontem. Veja. Céu claro e, de repente, telhas começaram a voar. O pessoal foi para a rua para ver o que estava acontecendo. Dava para ver a nuvem de poeira subindo e os fios da rede elétrica balançando muito. As telhas de 2 casas se soltaram e o vento ficou mais forte. A ventania atingiu também a UPA da cidade e passou logo em seguida. Impressionante, né? O meteorologista do INMET, o Mamedes Melo, informou que foi um redemoinho. Eles se formam quando o sol não aquece a superfície por igual, formando esses ventos. Nesses casos, a velocidade do vento pode chegar a mais de 30 km por hora. A Secretaria de Saúde não informou se houve prejuízos na UPA. Agora vamos falar um pouquinho da previsão do tempo. A chance de chuva hoje não passa dos 30% durante todo o dia, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC. Vamos dar uma olhadinha no tempo lá fora. Nós temos imagens do Salvatore Casella mostrando pra gente a asa sul. Já dá para ver bem aí alguma nebulosidade, mas a previsão é que as nuvens, elas fiquem mais concentradas no período da tarde e à noite. E amanhã deve ser com o céu mais claro. Olha aí, a temperatura máxima prevista para hoje é de 31 graus, a mínima registrada foi de 18. A umidade relativa do ar deve variar entre 95% e 30%. Ontem foi um calorão, hoje deve repetir esse calorão. E a semana, hein? Como é que fica? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Olha só, a previsão é de muita nebulosidade, mas a chance de chuva, de acordo com o clima-tempo, varia entre 80% e 90% ao longo da semana. Repare na temperatura máxima para os próximos dias, entre 32 e 33 graus, sendo que 33 graus é na quinta-feira. Bem, vamos ver agora o nível dos nossos reservatórios. Os dados são fornecidos pela Agência Reguladora de Águas do DF, a ADASA. Vamos dar uma olhadinha no reservatório de Santa Maria. Olha só como é que ficou. Na sexta-feira estava com 86,8%, no sábado ficou com 86,9% e ontem no domingo atingiu também 86,9%. Agora uma olhadinha no descoberto. Na sexta-feira estava com 85,50%. E aí no sábado foi para 81,9% e no domingo chegou a 82,20%. Agora nós vamos voltar a conversar com o Wellington Valadão. A nossa tela já girou e o Valadão aparece aqui. Diga aí mais, Valadão, como é que está o trânsito aí onde você está? Fred, está complicadíssimo. A gente fez um retorno exatamente para mostrar aqui a Elmo Cerejo, agora no sentido plano piloto. O trânsito bem parado por aqui porque aconteceu um acidente grave. A gente ainda não conseguiu apurar mais informações, mas já deu para ver que é um acidente com morte envolvendo um carro e uma moto. A Polícia Civil está aqui no momento fazendo a perícia. Algumas pessoas também aqui curiosos ou talvez até familiares pararam para ver o que aconteceu. A gente vê que foi um entregador aí de um aplicativo que sofreu esse acidente. Infelizmente, um acidente com morte na Elmo Cerejo. Trânsito bem engarrafado por aqui na chegada a Taguatinga. Daqui já fica um pouquinho melhor o trânsito, ó, que a gente já passou o ponto do acidente. Então, depois desse ponto aqui, o motorista já consegue seguir com mais facilidade. Fred. Tá certo, Valadão. Daqui a pouquinho a gente tenta mais informações sobre esse acidente. A nossa produção está de olho também sobre o que aconteceu aí na Elmo Cerejo, no sentido Taguatinga Centro. Bem, agora na tela, Laura Tiso. Ela vai falar para a gente sobre uma cratera na quadra 15 de Sobradinho. E isso está preocupando muito os moradores daí, né, Laura?
Exatamente, Fred, bom dia de novo para você, bom dia de novo para quem está em casa assistindo ao jornal. Eu vou pedir a ajuda do nosso repórter cinematográfico, André Lima, para mostrar aqui a situação desse buraco aqui na quadra 15 de Sobradinho. Olha só, pelas imagens a gente consegue ver até que tem árvores que não aguentaram e cederam, caíram, estão ali no chão, nesse buraco. Isso aqui é uma galeria de águas pluviais. E dizem os moradores que faz anos que esse buraco está desse jeito. Só que com as últimas chuvas vem essa correnteza e acabou aumentando ainda mais o tamanho aqui dessa erosão. Como você disse, tem moradores, tem casas aqui perto, tem imóveis e o pessoal está bastante preocupado. A gente vai até conversar agora com um desses moradores, que é o Rildo. Rildo é comerciante e mora aqui nessa rua, né, Rildo? Como é que é ter como vizinha uma cratera? Bom dia. Bom dia. É assustador, né? Que hoje a gente não pode mais andar nessa área aqui, que antigamente a gente, quando criança, brincava. As crianças não podem acessar porque você vê que está desbarrancando toda hora. Você encosta perto do mato ali, você não sabe como é que está por baixo. O capim está descendo. Árvores como um pé de jamelão dessa altura, você está vendo aí, está sendo destruída, que a natureza está acabando tudo. A gente tem os bueiros que estão entupidos, então hoje os bueiros não estão mais suportando. Então a água está descendo fora do bueiro, por isso está causando toda essa cratera aqui que você está vendo aí, né? Está sendo filmado. Vocês falaram aqui, Rildo, que o governo chegou a vir a fazer uma inspeção aqui no local, né? Como é que foi? A Nova Cap esteve aqui há quase um ano atrás e fez uns piquetes, a média de 1 metro dessa cratera. E depois disso eles não voltaram mais aqui. Esses piquetes que eles colocaram, que era para medir a abertura dessa cratera, esses piquetes a terra já engoliu. Já abriu mais o buraco, você vê que tem mais de 20 metros de largura, tem mais de 10 metros de profundidade. E não só aqui, como outra cratera de água pluvial próxima ao SESI aqui também, que está na mesma situação, chegando muito próximo já do asfalto e das residências. Fred, logo mais a gente traz mais informações sobre essa situação aqui. Combinado, Laura, até já. Você vai ver ainda hoje no Bom Dia que Ceilândia recebeu o título da capital da cultura nordestina no DF. Veja. A Globo está visitando nossa Ceilândia e da gente. Vai para o Bom Dia DF, esse jornal competente. É Fred dando notícias e eu fazendo repente. Eita, repente bom nessa segunda-feira, hein? E depois do intervalo, você vai ver aqui no Bom Dia que uma mulher de 60 anos, infelizmente, morreu depois de cair de um prédio da Asa Sul. Ela escorregou da janela enquanto tentava tirar uma casa de maribondos na varanda. E ainda hoje, a Polícia Militar encontrou um caminhão roubado que transportava carne. A carga deveria ir para o Rio de Janeiro e foi parar em Ceilândia e teve de ser descartada. Lembrando a você de casa que pode participar do Bom Dia DF, é só mandar pra gente um WhatsApp 999221010. Participe também pelas redes sociais com a hashtag BDDF, a nossa equipe está de olho nas suas mensagens. Bora pro trânsito, nós temos imagens do Itapuã e ali também do Paranoá, moradores seguindo em direção ao Paranoá. O trânsito por ali está super tranquilo para os motoristas dessa região. Imagens cedidas pelo DR, a gente vai para o intervalo, agora 6h22, até já. Tô olhando aqui muitas mensagens nas nossas redes sociais, 7h57. Pessoal de casa aí, os passageiros um pouco revoltados com essa questão do reajuste. Pior que em Planaltina, com a integração, os ônibus do plano só saem da rodoviária. Quem mora nos bairros e não tem cartão pagará mais caro ainda. Uma vergonha, diz a Franci Rocha. A Rosângela, um absurdo sem tamanho esse aumento de passagem. Primeiro, não tem ônibus na cidade do Riacho Fundo 2, sempre lotados, sem conforto nenhum. Esquecem que a população cresceu. Tem que ter mais ônibus, né? Isso é uma exigência sempre aí dos telespectadores. Neide, a corrida de Reis que foi de São João ano passado é de São Paulo nesse ano. Logo, logo chega no dia de Reis. José Mendes, o governo fala que as passagens não têm reajuste desde 2017. Porém, a qualidade do transporte sempre foi péssima. E parece que está piorando sempre, né, José? Carlos, passagem cara e respeito com o usuário? Nenhum. O Fernando. Passagem cara e sem conforto que a população precisa, sempre tem ônibus quebrados, isso não é aceitável, um aumento desses. Lembrando que a gente mostrou aqui, pessoal, a Maria Fernanda saindo de Planaltina e também o Wellington Valadão lá na região da IPTG, ônibus muito lotados nos dois casos.
Vamos aqui com o vídeo do Paulo. Ele mandou esse vídeo aqui pra gente. Bom dia, sou morador de Sobradinho 2, da AR5, Conjunto 5, e este vazamento de uma caixa de esgoto já tem 40 dias. Fica em frente ao colégio CF8. Toda a vizinhança já chamou a CAESB, mas ninguém vem resolver. E nós estamos esperando também uma resposta da CAESB, Paulo. A gente acionou, mas não tivemos ainda. Deixa eu ver o que mais aqui. A gente tem, ó, a Sandra. Passa notícias tristes, mas também passa reportagens maravilhosas como essa de Ceilândia, muito linda. Luísa, bom dia, Fred. Sexta-feira à tarde fiquei quase 1 hora no centro de Taguatinga esperando circular para o Riacho Fundo 2. Antes de aumentar os preços, eles deveriam primeiro melhorar a prestação de serviço. Tem que melhorar, né, pessoal? E olha só, a gente tem imagens lá da região da IPTG, Estrada Parque Taguatinga, mostrando aí os motoristas usando a faixa exclusiva dos ônibus. Não pode. O DR atualizou agora, corrigiu uma informação, a multa é de R$ 195, 5 pontos na carteira para os motoristas que insistem em trafegar pela faixa exclusiva da Estrada Parque Taguatinga. O Bom Dia DF fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Agora tem Bom Dia Brasil. Aproveite bem a sua segunda-feira e boa semana para você. Tchau. Bom Dia DF. Oferecimento Harrison Investimentos. Invista em quem é referência nacional em precatórios federais. Bom Dia Brasil. Oferecimento Ford. Procurando carro hatch com preço de 2019? Busque por ofertas Ford. Olá, bom dia. Bom dia. A semana começa com a notícia de mortes causadas pela imprudência no trânsito. Um menino de 4 anos morreu atropelado por um carro que invadiu uma borracharia nesta madrugada na capital paulista e o motorista fugiu. A polícia faz buscas por uma menina de 8 anos que desapareceu quando brincava numa praça no interior de São Paulo. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais amplia a investigação sobre a cerveja contaminada e busca registros de vítimas também no mês de novembro. A incidência de raios em São Paulo subiu 23% no ano passado. Especialistas explicam como se proteger durante a tempestade. Nas Filipinas, a erupção de um vulcão obrigou milhares de pessoas a deixarem suas casas. Começou oficialmente o pré-carnaval do Rio, mas teve confusão na saída do bloco que reuniu mais de 300 mil foliões. E hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro. Bom Dia Brasil está começando agora. E a gente abre a edição de hoje do Bom Dia Brasil falando de acidentes de trânsito causados pela imprudência na cidade de São Paulo. 2 pessoas morreram, uma delas uma criança de 4 anos. A gente vai a São Paulo falar com a Glória Vanik. Glória, bom dia para você. Nessa madrugada, um carro invadiu uma oficina enquanto uma família fazia um churrasco. Que tragédia! Bom dia, Chico, Ana Luísa, bom dia para todo mundo. O veículo atropelou 3 pessoas e, infelizmente, esse menino de 4 anos morreu no local. A gente vai com o repórter Rômulo Dávila, que traz outros detalhes